A gente conversa agora com a secretária municipal de Transportes, Maína Celidônio. Secretária, primeiro queria te agradecer a disponibilidade em atender a Band News FM e já quero começar te perguntando em relação ao acordo que foi fechado em maio desse ano entre a Prefeitura do Rio e os empresários de ônibus para tentar, de alguma forma, retomar o transporte. E aí o que eu te pergunto, nesse período de pouco mais de um mês, os empresários, as empresas têm cumprido a parte delas no acordo, ou seja, as linhas têm voltado? O que vocês já conseguiram, vocês enquanto prefeitura, já conseguiram perceber em relação a isso? Bom dia. Oi, Agatha, bom dia, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Agatha, sim, a gente tem visto um esforço dos empresários, a gente já conseguiu retornar com mais ou menos 30 linhas e já teve um aumento de frota em mais ou menos uns 300 veículos. A gente sabe que isso não é suficiente para a gente ter uma operação regular nas linhas que já estavam rodando e das novas linhas. Mas a gente entende que isso é um processo. A gente tem alguns gargalos aí, que é o aumento de frota, que a gente sabe que demora um pouco, contratação de novos motoristas. Mas a gente tem certeza que esse processo, quando a gente chegar em novembro, a gente vai ter bastante sucesso e a gente vai estar com uma rede de transporte bem melhor, né, do que a gente estava. Secretária, bom dia. Cristiano Pinho falando contigo agora. Ontem surgiu uma dúvida aqui no jornal a respeito daquela meta de 80% da medição de quilometragem. Eu queria que fosse explicado para a gente como que é feito esse cálculo. Por que eu te pergunto isso? Tem muito ouvinte falando, por exemplo, que a linha A voltou a operar, mas antes ela rodava com 30 ônibus e agora só roda com 2. Como que vocês chegam até essa média e o número de coletivos por linha que está circulando influencia na hora de obter esse resultado final? Sim, então, no acordo judicial ficou estabelecido que para receber esse subsídio, esse complemento a mais que a gente está dando, de 1,78 por quilômetro, as empresas têm que cumprir pelo menos 80% do que for planejado e definido pela Secretaria de Transporte. Como é que a gente apura isso? Então, para cada linha, para cada dia, eles têm um número de viagens que eles têm que fazer. E eles têm que, se eles não baterem 80% desse planejado, eles não recebem nada de subsídio. Ou seja, se uma linha colocar apenas um ônibus, ela não vai conseguir atender o que está sendo planejado. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Eles têm que bater um certo padrão, pelo menos 80% do que a gente está pedindo para receber esse auxílio. Se eles não fazem, eles não recebem nada. Certo. Agora, secretária, Marcos Lacerda falando aqui, obrigado também por atender a Band News FM. A gente tem, num certo horizonte, a questão da nova bilhetagem eletrônica, que vai entregar à Prefeitura e Secretaria Municipal de Transportes digamos assim, um monitoramento melhor de quantos passageiros aquela linha recebe, e também tem a questão do GPS nos coletivos. Porém, tem muitos ônibus que sequer câmera de segurança tem hoje. Estão totalmente quebrados, totalmente já sucateados. Como é que está sendo feito esse processo também para a gente ter um monitoramento das linhas circulando pela cidade do Rio de Janeiro, comparada a essa questão de passageiros, para aí sim conseguir, de uma forma mais técnica, redistribuir as linhas pelas ruas e nessa compensação, né, de X ônibus para atender X passageiros? Então, bem, a pergunta é difícil, várias coisas aí nessa pergunta para responder. Então, vamos começar. Bem, o GPS, né? O GPS é exigido desde o começo da concessão em 2010, tá? Mas ele não estava tão, vamos dizer assim, bem utilizado, né? Então, agora que a gente começou realmente a pagar, a gente só paga pela viagem, né, com o subsídio que a gente consegue reconhecer pelo GPS e está associado à linha certa. Ou seja, a gente tem casos, às vezes, de a gente ver que tem um GPS ali rodando, mas ele, na base, diz que ele é uma linha e, na verdade, ele é outra. A gente não paga. A gente só paga se a gente consegue ver que ele começou a viagem, terminou a viagem, dentro do trajeto. Agora que está sendo usado para pagamento, nesse primeiro mês a gente viu uma grande melhora desses dados, né? Então, ônibus que não estavam com GPS ligado, ligaram, GPS com baixa qualidade foram trocados. Então, foram vários ajustes que foram feitos, tá? Então, isso é uma coisa. Em relação à bilhetagem, né, a bilhetagem vai ser um grande avanço, né, porque a gente vai ter dados que a gente nunca teve para planejamento, né, da rede. Então, a gente não tem, por exemplo, dados de bilhetagem horária em cada linha. Então, agora a gente vai saber quantas pessoas embarcam em cada linha, exatamente a posição.
Isso nos permite planejar a rede de uma forma muito melhor, né? Além disso, a gente vai afastar todos os medos de falta de transparência, né? E vai ficar muito mais confortável para subsidiar, né, completamente a operação de ônibus na cidade. Então, acho que vai ser um grande avanço. A gente começa esse processo a partir de janeiro do ano que vem. A gente espera estar com a nova bilhetagem implantada no BRT e até o final do ano que vem essa transição completamente feita em todos os modais municipais da cidade. Secretária. Não sei se eu respondi tudo que você queria. Sim. Claro que os lances apareceram na terça-feira, só tem 2 dias, mas vocês já estão estudando ali as propostas dos consórcios e empresas que apresentaram manifestação de assumir essa nova bilhetagem, de entrar na licitação. Tem alguma novidade? Quanto tempo isso geralmente demora? Quando que vocês devem escolher mesmo quem vai ficar com a licitação, já que o objetivo é implantar isso no BRT a partir de janeiro? Olha, agora a gente teve que abrir um prazo de 5 dias úteis para recurso, 2 participantes, depois mais 5 dias úteis para contra-razões dos participantes. Aí a gente vai abrir os documentos da habilitação jurídica e analisar. Então é um processo que demora, muita burocracia, mas a gente espera que em agosto, mais ou menos meados de agosto, a gente esteja anunciando o vencedor. Secretária, eu vou trazer os ouvintes para essa conversa e aí trago a participação do Fábio, do Alex e da Lumena. Eu vou tentar juntar, porque eles perguntam de linhas específicas, mas em relação aos ônibus convencionais, para as linhas que não voltaram ainda, tem algum prazo para que esse acordo seja cumprido e essas linhas retornem? Tá, então, quais são as linhas? Aí eu posso até, de repente, ver se eles estão no plano. Então, ele fala de 348, Fábio, Rio Centro, Praça 15. O Alex fala de 367, Centro do Rio, 744, Realengo, Madureira. E a Lumena fala da linha 915, que liga Bom Sucesso ao Aeroporto Internacional. Ela até fala, trabalhadores do aeroporto que não moram na ilha acabam ficando sem opção. Olha, eu vou pedir para a equipe aqui já checar o status dessas linhas. Olha, o que a gente está fazendo, né? A gente fez um estudo. A ideia é que a gente atenda todas as áreas da cidade, não tem mais nenhuma área da cidade desatendida, né? Isso quer dizer que todas as linhas que desapareceram vão voltar? Não, tá? A gente está reotimizando a rede, até porque isso impacta no orçamento público, né? Quanto mais linhas a gente subsidiar, mais a gente vai gastar. E isso vai ter que ser retirado do orçamento de alguma forma, tá? Mas a gente tem um planejamento para cobrir toda a cidade. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que, de repente, aquela linha não vai voltar, mas vai ter uma outra linha que vai atender a população. E, secretária, só uma dúvida, então, para ficar claro para os ouvintes. Hoje a gente ainda tem algum ponto crítico em relação ao não atendimento das linhas de ônibus convencionais ou não? A gente tem linhas, mesmo que em quantidades menores, circulando. Das que voltaram já, isso, das que voltaram. Não, a gente ainda tem vários pontos críticos na cidade. Acho que o nosso primeiro pedido de volta foi as linhas de Sepetiba, porque a gente sabe que era um bairro que estava completamente isolado na cidade, sem nenhuma opção, né? Mas a gente tem várias situações e várias precariedades, não só em termos de linhas que desapareceram, mas também da frequência da operação não estar de forma correta. É um processo de melhora que a gente tem certeza que até novembro a gente vai estar com essa rede, com atendimento territorial da cidade regularizado. Secretária, a senhora citou Sepetiba. Desculpa. O João Boeri, nosso produtor, fez um levantamento com base no próprio painel de subsídios da Prefeitura e viu que em apenas 6 dias a linha Sepetiba-Santa Cruz, por exemplo, teve circulação igual ou maior do que 80%. A gente tem outras linhas, a nossa ouvinte há pouco falou aí do aeroporto, da Ilha do Governador, a Tubiacanga-Fundão, 23 dias com circulação abaixo de 80%. São números assim bem expressivos, mostrando que elas não estão cumprindo o acordo na maior parte do mês, desde que elas voltaram. Como que é feito o trato com essas empresas? Beleza, a prefeitura não paga o subsídio, mas ela continua aplicando as multas que eram dadas às empresas antes do acordo? E essas empresas, elas pagam as multas que são aplicadas? Então, o que acontece? O acordo, ele mudou um pouco a lógica, né? Porque antes a gente cobrava frota e multava pela não cumprimento da frota determinada.
o acordo agora a gente está cobrando viagens e quilometragem, né? A gente ainda está adequando o contrato e em consultas com a Procuradoria para entender como é que agora a gente faz essa questão da multa. Então, nesse momento, a gente não está aplicando multa, o que a gente está fazendo é o não pagamento do subsídio. Assim, acho que vale a gente ressaltar que a gente sabia, e por isso que a gente fez, na verdade, um processo faseado, de que as empresas não conseguiriam, no curto prazo, atender tudo que a gente está pedindo. Como eu falei, existe uma restrição, não tem frota sobrando, tem que contratar motorista, então, e há uma mudança também da forma de planejamento e organização entre as secretarias e empresas muito grande. Então, a gente sabe que vão ter não conformidades ainda, mas a gente espera que isso vá se regularizando e que em novembro a gente chegue com uma operação regular. Secretária, em relação à qualidade dos coletivos, a gente no Rio de Janeiro hoje vive com dois problemas, né? Um são os coletivos que estão sucateados e com diversos problemas, tem velocímetro que não funciona. Tem muito ouvinte perguntando isso, Lacerda. Volante do ônibus que está quebrado, cadeira que não funciona, enfim, vários N problemas. Até a questão de amortecimento também, você vê, o ônibus a frente está mais alto que a parte, a suspensão, né? A frente está mais alto que a parte de trás. Se tem alguma questão de tempo útil desses coletivos. E uma outra pergunta também que eu faço, dentro dessa parte dos coletivos, é a identificação visual, né? Porque até a coisa de 2, 3 anos, a gente tinha uma identificação visual pelos consórcios. E aí na gestão anterior autorizou a voltar a ter identidade visual da empresa. Então tem ônibus que está de um jeito, tem ônibus que está de outro, tem uma linha que são duas empresas administrando e que os ônibus estão de coloração diferente. Tem uma previsão para reorganizar essa identidade visual dos coletivos e a questão da vida útil também, né? Como é que vai ser feito esse processo de troca para a compra de novos coletivos? Então, o sistema de transporte ficou uma completa bagunça, né? Principalmente na última gestão. A gente sabe que está tudo muito despadronizado. A gente também vem de um contexto que é uma recessão. Então, até antes da pandemia, a gente tem uma queda de 25%, um quarto no número de passageiros no sistema de transporte de ônibus. Então, já foi uma crise que machucou bastante o setor, né? E aí veio a pandemia com uma queda gigantesca. Então, com tudo isso, as empresas pararam de renovar suas frotas, né? Então, é claro que agora a gente vai precisar entrar num processo de renovação mais forte e a gente espera com uma recuperação do país e com um subsídio também, isso ajude as empresas a terem conseguir mais crédito na praça para fazer essa renovação. A gente multa por más condições do veículo, como normalmente, independente de acordo de qualquer coisa. Só que esse tipo de multa depende do fiscal presencialmente. Obviamente que a gente tem uma capacidade de multar, dependendo do fiscal, menor do que a gente multando pelo GPS. Mas, de qualquer forma, isso a gente continua aplicando as multas normalmente. A gente conversou agora com a secretária municipal de transporte, Maína Celidônio. Secretária, queria te agradecer a atenção aqui com os ouvintes da Band News FM e qualquer novidade em relação à situação dos transportes, microfones abertos por aqui, combinado? Tá ótimo, gente. Só dando a última notícia ao ouvinte que falou da linha 915, a nossa previsão é que essa linha volte mês que vem, em agosto. Opa! Então tá aí. Boa. Essa linha era importante para os trabalhadores ali do Aeroporto Internacional Galeão. Obrigada, secretária. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.